E aí pessoal, beleza? Aqui é o Thiago de novo. Um salve aí para todo mundo. Olha só, eu vou compartilhar com vocês aqui sobre um pouco sobre a minha ideia, meu raciocínio sobre a lista de exercícios do professor Gediel, tá? Que é essa lista aqui de atividade sobre balanceamento químico, certo? Essa lista aqui é a última lista que ele passou para entregar. Então, o que acontece? Verificar na lista quais reações podem se encaixar no exemplo de balanceamento simples e executá-los. Beleza. Aí o que acontece? Todas as equações que ele deu aqui está desbalanceada, certo? Ele diz, olha só, está tudo desbalanceado, a gente tem que achar os coeficientes estequiométricos aqui, ó, né? E balancear essas equações. Beleza. Pelo modo simples, balanceamento simples, essas equações simples a gente consegue balancear de forma fácil. Essa aqui já está balanceada, tá vendo? Eu tenho aqui dois reagentes, ó, magnésio sólido mais oxigênio molecular gasoso. Os dois reagindo, 2 mol de magnésio mais oxigênio molecular, reage e forma aí o óxido de magnésio, tá? 2 mols de óxido de magnésio. Então, dessa forma aqui, só de bater o olho, a gente já consegue balancear, certo? E consegue aí determinar os coeficientes estequiométricos. Mas só que quando chega aqui, ó, tá vendo essa 2? Olha só, essa aqui é a equação que estava aí, sem balancear, tá vendo? Olha só, 18 carbono aqui, 18 aqui, hidrogênio aqui, mais 2 oxigênio aqui, certo? E isso aqui, para balancear pelo método simples, né, é foda, certo? É difícil pra caramba. Não dá para balancear, mas só que aí perde muito tempo e fica uma coisa muito incerta, não tem segurança nenhuma, fica confuso, né? Então acaba se tornando meio que inviável o balanceamento pelo método simples, né? Então é aí que está a minha ideia, né? Meu raciocínio aqui sobre uma nova forma de balanceamento. Existe uma forma de balancear equações químicas, né? Essas, principalmente as que a gente pode utilizar para balancear essas equações aqui, ó, que são mais complexas, tá vendo? Tem as moléculas com muito átomos, então se torna mais complexo. Então, existe um método chamado método de balanceamento algébrico ou sistema linear, certo? Então é o método de balanceamento pelo método algébrico ou sistema linear. Tanto faz, os dois nomes estão certos. Então qual é a ideia aqui? Olha só, vocês podem aplicar essa ideia aqui, claro, para balancear todas essas aqui, ó, tá? Então todas que estão aqui que tem certa dificuldade para balancear, você não consiga olhar assim de cara já balancear, então você aplica esse método aqui que vai dar certo, tá? Então o que acontece? Eu vou explicar como que funciona isso aqui. Funciona dessa forma. Eu tenho aqui na minha equação, ó, eu tenho três elementos diferentes aqui, né? Eu tenho carbono, tenho hidrogênio e tenho oxigênio. Então são três. Para cada elemento desse, eu vou fazer uma equação, certo? Eu vou montar uma equação para cada elemento desse. Como que a gente monta? Olha só o raciocínio. Cada molécula, tá vendo? Cada molécula dessa aqui, ela tem um coeficiente estequiométrico, que é o número que a gente quer achar.
né? Que é o número que a gente quer encontrar, que fica aqui na frente da molécula. É ele que a gente quer achar, certo? Então, como eu não sei quem são eles, eu vou dar eu vou chamar eles de uma letra, certo? Uma letra qualquer, a letra que você preferir, que não seja uma letra igual a essas aqui que está relacionado com a fórmula, né? Para não confundir, certo? Então, a letra que eu escolhi chamar foi X, Y, Z e W, certo? Então, vamos fazer o seguinte. Olha só. Carbono. Vou montar uma equação para o carbono. Como que eu faço? Vou fazer o seguinte. Eu vou olhar aqui, ó. Eu tenho 8 carbonos, certo? Esse 8 carbono eu vou multiplicar pelo coeficiente estequiométrico que eu não sei qual que é o x aqui nesse caso. Então eu vou ter 8x. Beleza. Então, esse valor desse lado de cá, né? Do lado aqui dos reagentes, tem que ser igual a esse lado de cá, né? Então, vamos olhar o carbono do lado de cá. Quantos carbonos eu tenho aqui? Eu tenho um aqui, ó. Um carbono aqui, certo? Então, eu vou multiplicar 1 vezes Z. 1 vezes Z é Z. Então, como que eu vou ficar? Como que vai ser a minha equação? 8x tem que ser igual a Z. Beleza. Equação para o carbono montada. Agora vamos montar a equação para o hidrogênio. Está aqui o hidrogênio. Vamos usar o mesmo raciocínio. Vamos ver aqui o hidrogênio. Hidrogênio tem 18 aqui. 18 vezes x. 18x aqui, ó, tem que ser igual esse lado de cá. Esse lado de cá eu tenho aqui, ó. Tá vendo aqui? W. Tenho 2 aqui, 2 hidrogênio, 2 vezes W. Então, 18x tem que ser igual a 2 vezes W. Beleza? Tá aqui a equação. Beleza. Essa equação aqui tem como eu simplificar ela, certo? Para ficar melhor, para calcular depois. Então, eu divido ela por 2. Eu posso dividir toda essa equação por 2. Ó. Então, eu divido 18 por 2, vou ficar com 9x igual a W. Beleza? Então, a gente usa isso aqui, simplificada. Vamos achar a equação para o oxigênio. Como que é a equação para o oxigênio? Usar o mesmo raciocínio. O oxigênio aqui, ó, tá aqui o Y, certo? Tem um 2 oxigênio, 2 vezes Y. Tem que ser igual ao lado de cá. Então, vai ficar o seguinte. Tem o oxigênio aqui. Então, eu tenho aqui, ó, 2 oxigênio vezes Z, certo? Tá aqui, ó, oxigênio vezes Z. Só que eu tenho oxigênio aqui também, certo? Então, eu tenho um oxigênio aqui e eu vou multiplicar 1 vezes W. Então, vai ficar W. Ou seja, eu tenho 2Z mais W. Olha só, do lado de cá, tá vendo? Desse lado aqui, ó. Desse lado aqui eu vou ter 2Z mais W, certo? E do lado de cá eu tenho simplesmente 2Y. O oxigênio só aparece aqui, ó, certo? Então ele apareceu aqui. Eu vou fazer a relação aqui e somar com a relação aqui. Beleza? Então tá aqui a equação pro oxigênio montada. Próximo passo. O que a gente vai fazer agora? A gente vai atribuir um valor qualquer para x, certo? Aí você fala, pô, como assim um valor qualquer? Um valor qualquer. Nesse caso, eu escolhi o 1. Por que eu escolhi o 1? Porque é para ficar mais fácil para me calcular, né? Eu não vou escolher um número grande para ficar mais difícil. Então eu escolho 1 para ficar mais fácil. Então, o meu x aqui, eu vou escolher o 1. Você pode escolher o 2, o 3, o 4? Pode, tá? Eu escolhi 1 para ficar mais fácil a minha conta, só isso. Então, a gente vai escolher aqui o x, atribuir um valor para ele. Chamei ele de x, ó, x vai ser igual a 1, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse 1 e substituir na equação do carbono. Tá vendo essa primeira equação aqui? Ó, primeira equação aqui a gente vai substituir 1 aí, tá? 8 vezes x, né?
O x eu vou chamar de 1, então vai ficar 8 vezes 1 igual a z. Ou seja, z é igual a 8, certo? Beleza, esse vai ser o valor de z. Z é igual a 8 e x é igual a 1. Pronto. Agora nós vamos achar o valor aqui, ó, na equação do h. Vamos substituir aqui agora, certo? Bom, na equação do h, eu tenho 18x é igual a 2w. Né? E aí eu simplifiquei e fiquei com 9x igual a w. Então eu vou substituir aqui, ó. X vale quanto? X vale 1, certo? 9 vezes 1 igual a w, ou seja, w é igual a 9, certo? Vamos fazer agora a mesma coisa aqui no oxigênio, né? Tenho aqui, ó, 2y igual a 2e mais w, certo? Vamos substituir aqui. O y a gente não tem ainda, mas a gente tem o z, que a gente já encontrou aqui, que é 8, e a gente tem o w, que vale 9. Vamos substituir. Desculpa. Vamos substituir aqui agora. 2y é igual a 2 vezes 8, porque z vale 8, mais 9, w vale 9, certo? Eu vou ficar que 2y é igual a 25, certo? 2y é igual a 25. E aí, isolando o y, eu vou ficar que y vai ser igual a 25 sobre 2. Beleza? Achamos agora o valor dos coeficientes que a gente estava procurando aqui, ó. Achamos o valor de x, achamos o valor de y, achamos o valor de z e encontramos o valor de w. Beleza? Tá aqui o último valor que a gente encontrou. Agora, qual é o próximo passo? Tá aqui. Agora nós só vamos substituir esses valores que a gente encontramos, né, na nossa equação química, tá? Eles vão ser o nosso coeficiente estequiométrico que a gente tanto está procurando, beleza? Então eu vou substituir eles aqui, ó, né? Mas nesse caso vai ser aqui, nessa aqui de cima, beleza? Então vamos substituir, ó. Voltando aqui para cima, olha só, tá vendo aqui? Substituir aqui, pessoal, ó, tá vendo? Eu descobri x não é igual a 1, então tá aqui, ó, x igual a 1, nem aparece aqui, beleza? Sei que x vale 1. Y não vale 5 dividido por 2, que a gente encontrou aqui, tá vendo? Encontramos aqui, ó, y é igual a 5 dividido por 2, tá aqui, ó. 5 dividido por 2 é o coeficiente estequiométrico daqui. O z é 8, a gente encontrou que o z vale 8, tá aqui. Então vamos substituir aqui, ó, 8. O 9, o w vale 9, tá vendo? A gente encontrou aqui, ó, w vale 9. Vamos substituir aqui, certo? Beleza. Tá vendo aqui? Se vocês olharem, essa equação aqui já está balanceada, certo? Tá correto? Tá, já está balanceado. Se vocês forem calcular aqui, ó, quantidade de carbono que tem aqui desse lado, certo? E a quantidade de oxigênio que tem aqui, tem desse lado aqui, beleza? Mas a gente tem uma fração aqui, ó, tá vendo? A gente tem o coeficiente que é fração. O que a gente vai fazer? A gente vai eliminar essa fração daqui. Por que a gente vai fazer isso? Simplesmente porque para deixar todos esses coeficientes aqui inteiros, números inteiros. Para que fazer isso? Para facilitar cálculo, certo? Se você for precisar fazer um cálculo com essa equação aqui, é mais fácil fazer com números inteiros ou com fração? Com números inteiros, fica mais fácil fazer, não é isso? Então, por isso que a gente elimina as frações, para tornar a equação química mais simples possível, certo? Coeficientes inteiros, trabalhar com coeficientes inteiros, sempre assim. Então, o que eu faço para eliminar essa fração aqui? Eu vou multiplicar toda essa equação aqui por 2, ó, tá vendo? Tudo isso aqui
está sendo multiplicado por 2, ó. Ó, tô multiplicando por 2, certo? Multiplicando isso aqui tudo por 2, o que que eu vou ter? Ó, multiplicando isso aqui por 2, eu vou ter duas moléculas desse aqui, ó. Tá aqui, ó. Duas, certo? Multiplicando 25 dividido por 2. 25 dividido por 2, multiplicado por 2. Vai cortar 2 com 2, certo? E vou ficar com 25. Ó, tá aqui, 25. Multiplico 8 vezes 2, 16. Tá aqui, ó, 16. 9 vezes 2, 18. Tá aqui, 18. Certo? Multipliquei toda a equação por 2 e eliminei as frações, ó. Não tenho mais fração aqui. Certo? Ou seja, todos os meus coeficientes estequiométricos, eles são inteiros, números inteiros. Agora, se eu for fazer algum cálculo com essa equação química aqui, vai ficar mais fácil para mim trabalhar desse jeito. Beleza? Ah, Thiago, como que eu sei que está certo? Isso aqui não tem erro. Meu, balanceou. Você conferiu aqui, ó. Vamos conferir aqui, ó. Tenho 2 aqui, vezes 8, ou seja, 16 carbono desse lado aqui. Então, eu tenho que ter 16 carbono desse lado aqui, ó. Tá vendo? Olha só, 16 vezes C, 16 carbono aqui, certo? Tá balanceado o carbono? Tá balanceado. Agora vamos aqui agora, ó. 25 vezes 2, ou seja, 50 oxigênio. Eu tenho 50 oxigênios desse lado. Quantos oxigênios eu tenho que ter desse lado aqui? 50 também. Vamos conferir? Olha só. Aqui eu tenho 2, tá vendo? Ó, O2 vezes 16 dá 32 oxigênios, certo? 32 oxigênios. Aqui eu tenho 18 vezes oxigênio aqui, ó, né? Que é 1. Ou seja, 32 mais 18, quanto que dá? 50, certo? Então eu tenho 50 oxigênio aqui e tenho 50 oxigênio aqui. Tá balanceado. Beleza? A gente já conferiu o hidrogênio. Olha só, conferir aqui. 18 aqui vezes 2 dá quanto? 36. Quantos hidrogênio tem desse lado? 18 vezes 2, 36. Está balanceado. Ou seja, todos os meus elementos estão balanceados. O que tem aqui, certo? Então, está obedecendo a lei da conservação das massas. Então é isso. Essa é a forma de balanceamento pelo método algébrico, tá? Isso aqui eu posso dar certeza para vocês que está correto. Por quê? Porque isso aqui, quando a gente confere, né, a quantidade que tem aqui e a quantidade que tem do lado de cá, se está batendo é porque a equação está balanceada, então não tem por que estar errada. Ou seja, esse método aqui é um método bem seguro para fazer balanceamento químico, certo? Quando a gente tem essas moléculas muito complexas aqui, ó, com muito átomos de um lado, né? Para fazer isso aqui de cabeça, assim, só observando, é chato pra caramba, né? É o contrário daqui, ó. Aqui não, aqui a gente consegue fazer de cabeça, né? Só observando aqui a gente já consegue saber qual é os coeficientes estequiométricos. Mas nessa aqui não, ó. Você bate o olho nisso aqui, não tem como saber. Então é só utilizar esse método aqui que eu acabei de explicar para vocês, tá? Esse método aqui, isso aqui é o que tem a ver, tem a relação com a matéria do Jadiel que ele está dando, né? Que é sistema lineares, tá? Então isso aqui eu acredito que ele não teve como ele dar aula, porque tá com problemas, né? A esposa dele tá doente. Então, ele não tá tendo como dar aula, mas eu acredito que ele vai falar sobre isso, tá bom?
Mas aí eu já tô dando a dica para vocês dar uma olhadinha nisso aqui. Aí vocês pegam essa mesma ideia aqui e repete elas para fazer esses aqui, ó. Tá vendo? Repete para cá, tá? Aí vocês observam as que tem como fazer pelo método simples, só de olhar, você faz. E as que não tem, você utiliza esse método aqui para resolver, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço aí e tamo junto.